Tá preparado? Vamos lá. Essa é mais uma da série Tecendo a Túnica. Por que eu falo tecendo a túnica? Você tem que ler mais a Bíblia para você saber, tá? Mas eu gosto de relacionar isso aí com a mãe de Samuel, quando ela tecia a túnica. Sempre ela encontrava Samuel ano após ano e ela tecia uma túnica para ele e a túnica encaixava perfeitamente nele. Mesmo sem ela ver, ela sabia o crescimento que Samuel estava tendo. Então, cada dia nós vamos estar aqui tecendo a túnica. Cada dia nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho e crescendo espiritualmente na palavra. Tamo junto. Para começar, curte, compartilha esse vídeo. Isso aqui, minha filha, é a revelação de Cristo. Então, se você não compartilhar, pessoas vão deixar de ver isso aqui. Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Ajuda a gente aí a continuar compartilhando essa palavra. Bora para mais uma. A palavra de hoje está em Levítico, capítulo 25, 16. Ele fala assim, consagrem o 50º ano, o ano 50, e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será o ano do jubileu, quando cada um de vocês voltará à sua propriedade, da sua família e para o seu próprio clã. Muito massa essa palavra. Para quem não conhece o jubileu, eu aconselho a todos leem isso na palavra. Era o ano em que de 50 em 50 anos ele acontecia. Era tocada uma trombeta e coisas, revelações de Cristo aconteciam ali e ele ensinava com relação a propriedades. E especificamente nesse texto em que eu falei aqui, falava sobre a propriedade, as casas das pessoas. O que acontece? Quanto mais longe estava de acabar o jubileu, vamos supor se o jubileu fosse daqui a 49 anos. Todas as casas, as propriedades, os escravos que as pessoas tinham, eles custavam mais caro, porque estava longe do próximo jubileu. Só que quando estava se aproximando, 2 anos do jubileu, 1 ano para chegar ao jubileu, as coisas abaixavam de preço. Por quê? Porque quando chegava o ano do jubileu, aqueles que estavam escravos ganhavam a sua liberdade. Era ano de perdão, era ano de liberdade. Você tinha que perdoar o seu irmão, você tinha que libertar aquele que estava escravo. Era ano de alegria, era ano de desapego, era ano de esquecer aquilo que era material, porque existia uma bênção, uma promessa de Deus para a vida de cada uma daquelas pessoas. Então custava menos as casas, os escravos. Por quê? Porque chegava no ano do jubileu, aquela pessoa voltava a adquirir aquela propriedade novamente. É como se a minha família, desde o princípio, isso era até para preservar a cultura, preservar a história das famílias em Israel. Então, quando completava 50 anos, aquela família, vamos supor, eu sou de Eugenópolis, lá perto de Muriaé. Então vamos supor a minha primeira propriedade foi lá, colocando como exemplo, nós nascemos lá e tal. Depois de muito tempo, em 50 anos, a gente já mudou, chegamos aqui em Ipatinga. Quando chegava esses 50 anos, a gente voltava para Eugenópolis e recuperava a nossa propriedade, porque isso recuperava em nós a nossa essência, recuperava em nós a nossa história. E aqueles que tinham escravos, porque na época poderia ter escravos, os escravos eram libertos. Então o preço dos escravos ali em 2 anos, 3, dependendo do quanto estava perto do jubileu, o preço deles caíam a ponto que eles deveriam dar liberdade para aqueles escravos. E tem outras coisas também, relacionadas não só a propriedades, mas em várias coisas. E o que eu quero falar para você agora é que na nossa vida tem que ser desta maneira. Aqueles que eram escravos, eles tinham, por causa de dívidas, às vezes as pessoas tinham dívidas e aí se tornavam escravos para pagar as dívidas. Eles tinham suas dívidas perdoadas, se tornavam libertos. Aqueles que perdiam a herança dos seus pais, às vezes porque tinha dívida, aí você ia lá e pegava a herança deles. Aqueles que perdiam a herança, eles recuperavam a herança, recuperavam aquilo que o pai tinha deixado para ele, as dívidas eram perdoadas. Porque quanto mais perto do jubileu, pega essa senha,
Quanto mais perto do jubileu, menor o valor das coisas terrenas. Quanto mais longe do jubileu, mais caras as coisas eram terrenas. Mais caras as coisas terrenas eram para nós. O que eu quero falar para você agora, hoje, nesse dia, nesse sábado? Entenda que quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais valor para as coisas celestiais você estiver dando, menos valor você dá às coisas deste mundo. O que tem tido mais valor para você? É o seu computador? São os seus seguidores na internet? É a sua televisão? É o seu carro? É a sua casa? É o seu trabalho? Ou é as coisas do reino? O que tem tido mais valor para você hoje? Você está mais perto do jubileu ou mais longe do jubileu? Olha que interessante esse texto. Ele fala assim: quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando for poucos os anos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Quer dizer, quanto mais você colheu e fica mais longe daquilo, porque o que acontece? Essa questão de colheitas é um valor. Tudo que você faz no mundo, tudo que você faz aqui tem um valor. E ele fala, você vai pagar um preço justo, porque essa pessoa colheu durante 49 anos. Então o preço é justo. A terra vai valer de acordo com as suas colheitas. Mas quando chega no ano do jubileu, aquilo ali retorna para a pessoa de graça. Por quê? Porque aquilo que é físico, quando chega o tempo de Deus, aquilo ali já não tem valor nenhum. E ele fala assim, se não for resgatada, isso é interessante, se não for resgatada antes de completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes e não será devolvida no ano do jubileu. Isso é muito interessante. O ano do jubileu era o ano de recuperar aquilo que se havia perdido. O ano do jubileu era o ano de voltar às suas origens, mas aquele que não recuperasse, aquele que não voltasse às suas origens no ano do jubileu, ele perderia aquilo para sempre. Tem muito talento que Deus está te dando para usar em determinado tempo e você está perdendo isso, está esquecendo disso. Às vezes Deus te deu um talento para você usar ele agora e você está escondendo. Ah, mas eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Deus está te usando, Deus está te dando para você usar nessa terra e você está esquecendo isso. Entenda, se você não usar o seu talento, Deus vai passar para outro. O povo confiava também plenamente em Deus, porque Deus falava assim, que no ano do jubileu você não vai colher nem vai plantar. Você tinha que fazer isso antes. E o que você tem plantado para chegar o ano do jubileu? Que trabalho você tem feito para no dia de encontrar com o Senhor, o que você vai ter preparado? E ele fala assim que no ano do jubileu você não podia nem plantar e nem colher. Olha que interessante. A providência viria toda de Deus, porque o seu trabalho já tinha feito. Entende? Deus não vai deixar nada faltar na sua vida e Deus vai te dar prosperidade nessa terra, mas se você fizer antes para Ele. Se você dedicar a sua vida primeiramente ao Deus dos exércitos, nada vai faltar para você. Talvez você está no ano de plantar, talvez você está no ano de colher, mas entende, o seu trabalho tem que ter um valor na vida das outras pessoas. O seu trabalho tem que ter valia e crescimento nas outras pessoas. O crescimento não é só pessoal, o crescimento é para as outras vidas também. Sabe que vai chegar um ponto, um tempo que você não vai plantar nem colher. Deus vai fazer por você. Os resultados da sua vida vão sobejar para as outras pessoas. Por quê? Porque você já fez a sua parte antes. Então entende? Comece a ser um pouquinho mais louco do que você é. É uma loucura você falar que as pessoas ficavam ali, eles viviam da cega, viviam do plantio e da colheita, e chegava um ponto que eles ficavam ali, né, eles até perguntavam, mas e se faltar aí no ano do jubileu, e se eu não conseguir plantar ou colher? Aí Deus falou assim, a minha providência, por obediência a vocês, será de até 3 anos. Olha para eles, confiavam inteiramente em Deus, que Deus iria dar como é que fala? O sustento durante 3 anos sem eles fazerem nada, sem espantarem nada, totalmente confiados no Senhor. Deus está esperando pessoas mais loucos o suficiente para confiar inteiramente nele. Faça a sua parte, mas espere totalmente em Deus. Não é preguiçoso, eu vou fazer nada e deixa que Deus vai fazer por mim. Não.
Faça a sua parte e espere inteiramente em Deus, sabendo que Deus vai dar a providência. Comece a aumentar a sua fé. Comece a aumentar o seu nível de fé. E como que você vai fazer isso? Comece a colocar Deus à prova. Já viu isso? O jubileu está chegando. Desvalorize aquilo que é material e comece a valorizar aquilo que é do reino. E você vai ver as coisas acontecerem. Eu vou dar um conselho para você. Tem muita gente que fala assim, é só você começar. É só começar. Vou te dar um conselho. Coloque Deus à prova. Essa semana, acorde mais cedo. Alimente o seu corpo, faça exercício físico. Comece a alimentar a sua mente, estude. Pegue coisas que vão agregar valor na sua vida. E alimente o seu espírito, comece a buscar a Deus. E semana que vem você pode mandar uma mensagem no meu direct, no meu Instagram aí, davi.mcmurray, e você pode falar comigo, Davi, não funcionou. Você pode falar, pode me colocar à prova também. Eu tenho certeza que a sua semana vai ser diferente. Por quê? Porque o que você está fazendo é para o Senhor. Então o que eu quero dizer para você, para terminar esse vídeo que já ficou um pouco longo, não esqueça, curte, compartilhe esse vídeo com quem você ama, ative o sininho e inscreva no canal. Mas o que eu quero dizer para você agora, valorize o que é de Deus, porque vai chegar um ponto que nada desse mundo vai ter valor. Nada terreno vai ter valor, somente aquilo que você cultivou para o reino. Então, cultive amizades que vão te levar para o reino. Faça e agregue valor daquilo que vai te levar para o reino. Não tem problema fazer riqueza nesse mundo, mas desde que a sua riqueza mude a vida das pessoas. Cultive a sua família. Cultive o seu casamento, cultive seus relacionamentos, cultive aquilo que vai te levar para o reino. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Já estamos próximos do jubileu. Fica ativo, curte, compartilha esse vídeo. É o que eu te peço, não tem nada de mais fazer isso. E tamo junto. Fica ativo.